E aí, meus queridos do Mundo Edu, eu sou o Gui, do Mundo Matemática, e a aula de hoje vai ser sobre medidas de tendência central, média, moda e mediana. Roda a vinheta. A vinheta. Roda a vinheta. Como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre medidas de tendência central. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês um jeito mais rápido e mais simples de determinar essas três medidas que com certeza vão aparecer na tua prova. A primeira que a gente vai ver vai ser a média. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que você calcula a média aritmética simples entre dois valores? Não basta somar esses dois valores e dividir por 2? Ok? Como é que a gente calcula a média aritmética entre 5 valores? Soma os 5 valores e divide por 5. Como é que tu faz para calcular a média aritmética entre 10 valores? Basta somar os 10 valores e dividir por 10. Em outras palavras, para calcular a média aritmética simples, basta somar todos os elementos do grupo e dividir pelo total de elementos desse grupo. Olhem para o exemplo aqui ao lado. Como é que eu faço para calcular a média aritmética desse grupo de números que é formado por 5 elementos? Não basta só somar os 5 elementos e dividir por 5? Somando os 5 dá 30, dividido por 5 dá 6. Média aritmética desse grupo é o número 6. E o que significa moda na estatística? Moda é aquele valor com maior frequência absoluta em um grupo de dados. Em outras palavras, moda é aquele número que se destaca. Olhe para esse grupo de números aqui ao lado. Eu tenho um total de 11 números. Qual deles tem a maior frequência absoluta? Quem é que está aparecendo por mais vezes? Não é o número 3? Fim. Essa é a moda. A moda do grupo é 3. A última medida de tendência central que eu vou mostrar para vocês é a mediana. Mas Gui, o que é essa mediana? Mediana é o número que separa a parte inferior da parte superior de um grupo de dados. Em outras palavras, é aquele número central da nossa sequência numérica. Pessoas, aqui vocês devem tomar um cuidado. Olhem para esse meu grupo ao lado, formado por 11 elementos, por 11 números. Pergunto para vocês, pense um pouquinho aí na sua casa. Qual desses 11 números tu escolheria para a mediana, para aquele número que separa um grupo em duas partes iguais? Tu deve estar pensando no número 1, né? Pois é, a resposta está errada. Gente, a primeira coisa que vocês devem fazer para determinar a mediana de um grupo é escrever esse grupo em rol. Mas Gui, o que significa escrever em rol? É escrever esse grupo em forma crescente ou decrescente. Agora, olhando para esse grupo de números aqui ao meu lado, é o mesmo grupo do quadro anterior, só que todos em ordem. Agora sim eu te pergunto, desses 11 números, qual deles separa a parte inferior da superior? Não é o número 3? Pois é, aí está a nossa mediana. Muito importante. Reparem que esse exemplo que a gente está trabalhando é um exemplo com um número ímpar de termos. Eu tenho 11 termos. Essa teoria que eu estou falando para vocês poderia ser para um grupo com 3 termos, com 5 termos, com 11 termos, com 21 termos, ou seja, com um número ímpar de termos. Sempre que um grupo de números tiver um número ímpar de termos, a mediana é exatamente o termo central, aquele número que separa a parte inferior da superior de um grupo de dados. Reparem esse grupo de números aqui ao meu lado. Qual é a diferença que esse grupo tem para o primeiro que eu mostrei para vocês? O número de elementos. O primeiro grupo que eu mostrei para vocês tinha 11 elementos. Esse aqui tem apenas 10. A diferença é que 11 elementos é um grupo de números com um número ímpar de termos. 10 elementos é um grupo de números com um número par de elementos. Aí eu te pergunto, como é que eu faço para determinar a mediana desse tipo de grupo? Cara, tu vai pegar os dois termos centrais, somar esses dois termos centrais e dividir por 2. Aí está a tua mediana. Em outras palavras, a mediana de um grupo de números com um número par de elementos sempre vai ser dado pela média aritmética entre os dois termos centrais da nossa sequência. Você sabe que na prova do Enem, a gente tem que ter objetividade. A gente não pode marcar aquelas respostas que são absurdas, temos que tentar eliminar esse tipo de resposta para a nossa média não descer tanto. Agora vem uma dica para vocês.
Qualquer questão envolvendo estatística, envolvendo medidas de tendência central, que envolver as três medidas, média, moda e mediana, a primeira delas que tu vai procurar vai ser a moda. Por qual motivo? A moda é a mais simples. Pela moda, tu já consegue eliminar de 2 a 3 alternativas que não tem essa moda. Ok? Guilherme, eu determinei a moda e não consegui eliminar nada. Qual é a próxima medida de tendência central que eu procuro? Tu vai determinar a mediana. A média é a última coisa que tu vai tentar determinar, por ser a mais chatinha de fazer. Então vamos lá. Primeira medida de tendência central, moda. Depois, mediana. E por último, se precisar, tu calcula a média. Pessoas, esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora vai envolver, além das medidas de tendência central, o gráfico de barras verticais. Então fica ligado no exemplinho aqui. O uso de biodiesel gera uma série de efeitos ambientais, tais como a redução da emissão de gases do efeito estufa e a diminuição da poluição atmosférica. O gráfico mostra a produção de biodiesel em milhões de litros em uma usina durante o período de um ano. De acordo com os dados, a média, a mediana e a moda, em milhões de litros, são respectivamente iguais a. Pessoas, não esqueçam que a primeira medida de tendência central que tu vai procurar é a moda. Olhando para o nosso gráfico, em cima das barras verticais aparecem os milhões de litros a cada mês. O 5, o 6, o 8, o 10 e assim por diante. Tu concorda comigo que tu tem 12 números nesse grupo de números? Pensa um pouquinho. Repara um pouquinho, qual deles é o que mais se destaca? Qual deles é o que mais aparece? Aquele que tem uma maior frequência absoluta? Não é o número 10? Portanto, o 10 é a nossa moda. Determinando a moda, tu já pode tirar 2 das 5 alternativas que aparecem aí para te marcar. Beleza? Qual vai ser a próxima medida de tendência central que tu vai determinar? A mediana. Não esquece que esse grupo tem 12 elementos, um grupo com número par de elementos. A mediana se encontra entre a média aritmética dos dois termos centrais. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer para calcular essa média e determinar a mediana? Escrever os valores em rol, escrever os valores em ordem. Se tu for escrever esses valores em ordem, reparem que os dois termos centrais é o número 8 e o número 10. O que tu vai fazer? Soma esses dois valores e divide por 2. 8 mais 10, 18, dividido por 2 dá 9. Aí está a nossa mediana. A partir da mediana, conseguimos eliminar mais uma das alternativas, que é a letra E. Ficamos entre 2 alternativas. Infelizmente, nesse tipo de problema, tu vai ter que calcular a média. Por que eu não gosto de calcular a média? Porque é um trabalho muito extenso, é muito cansativo, dependendo do grupo de números que tu está trabalhando. Ainda bem que esse grupo tem só 12 elementos. Tu vai somar os 12 e vai dividir pelo 12. Se tu somar esses 12 elementos, tu tem um somatório de 102. Se tu dividir pelo 12, tu tem uma média de 8,5. A partir desses 3 elementos determinados, tu chega à conclusão que o gabarito é Dinamarca. Bom, meus queridos, a aula de hoje foi sobre medidas de tendência central, a média, a moda e a mediana. Não esquece, a primeira das 3 medidas que tu vai determinar é a moda, a segunda é a mediana e, por fim, se precisar, a média. Siga o teu plano de estudos e vamos juntos ao topo do Enem. Grande beijo. E aí, meus queridos, gostaram do vídeo? Então faz o seguinte, ó. Dá um like, compartilha esse vídeo com os amigos, compartilha com a família, compartilha com quem tu quiser, tomando um cafezinho ou até mesmo uma Coca-Cola, beleza? Não deixem de se inscrever no nosso canal. Grande beijo e até a próxima. Au! Vamos aprender de forma bem fácil e objetiva. Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre média, moda e mediana. Vamos entender esse conceito? Inicialmente, eu queria explicar que eu vou fazer a primeira aula, que é essa, que eu vou dar 2 exemplos mais simples para você entender o conceito, bem devagarinho e com calma. Na videoaula 2, que seria a parte 2 dessa videoaula, eu vou botar um exercício um pouquinho mais complicado, né, num nível um pouquinho maior. Então vamos lá. Primeiro exemplo é esse aqui. Você tem que aqui uma sequência de idades, imagina aqui, idade dos candidatos. Uns candidatos ao emprego, por exemplo. Então, tem aqui a idade. O primeiro candidato, ó, tem 20 anos, o segundo 22, o terceiro 24, 18, ó, 16 anos, 17 anos, 20 anos, 20 anos e 16 anos. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte: qual é a moda das idades? A moda, você pode entender do jeito normal. O que é moda? No vestimento das pessoas. Moda é aquilo que todo mundo está usando, né? Ah, tal sapato tá na moda,
tal roupa tá na moda, tal celular tá na moda. Então, qual seria a moda aqui? É o que aparece mais, é o que tá na moda, é o que aparece mais. Qual o número que aparece mais aqui, ó? Se você perceber, eu tenho aqui, ó, 20, 20 e 20. Apareceu 20 3 vezes, certo? O 22 só aparece uma vez, o 24 só aparece uma vez, o 18 só aparece uma vez, o 17 só aparece uma vez, mas o 16 aparece duas, ó. Mas o que aparece mais é o número 20. Então ele é a moda. A moda é a idade 20. 20 anos é a moda, certo? Agora, qual é a mediana? Agora, entenderam o que é moda? Moda é o que aparece mais. E a mediana? A mediana é o número que está no meio. Agora, cuidado, a mediana tem uma pegadinha. Para ver qual o número que está no meio, eu tenho que botar todos em sequência crescente. Ok? De novo. Para eu saber qual é o número que está no meio, mediana é o número que está no meio. Se você fosse olhar, o que estava no meio era o 16, né? Aqui são 9 números. O 16 é o quinto, ó. Então tem 4 para esquerda e 4 para direita. Então 16 seria o do meio. Mas aí você erraria, porque você tem que botar em ordem crescente. Então, em ordem crescente, qual é o menor número que existe aqui? É o 16. Depois, qual é o segundo maior número? Aí é o 16 de novo, ó, porque ele repete, né? Qual o outro número que vem aqui em sequência? É o 17. Estou botando em ordem crescente, né? Então, 16, 16 são os menores. Depois vem quem? O 17. Só tem um 17, né? Depois vem o 18. Ó, o 18 aqui, tá vendo? 18. Depois do 18, tem o 19? Não tem, né? Então já vem qual? O 20. 20, 20 e 20. Por que eu botei o 20 3 vezes? Porque tem 3 20, ó. 20, 20, 20. Depois do 20 vem quem? O 22. E depois do 22 tem o 24. 24. Agora eu escrevi todos os números em ordem crescente. Vamos contar, ver se tem mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Os 9 números que tinham ali em cima, eu recopiei em ordem crescente, do menor para o maior. Então vou circular aqui quem é que ficou no meio, ó. Se você perceber, aqui tem 9 números. Então o 20 é a mediana. Por que o 20 é a mediana? Porque ao mesmo tempo, ó, tem 4 números para cá, ó. Vou escrever aqui de preto. 4 números aqui. 4 números aqui. Então significa o quê? Que ele ficou bem no meio. Então ele também é mediana. Coincidentemente, a média, ou a mediana e a moda ficaram o mesmo valor. Ficaram 20, certo? Não é sempre que isso acontece, ok, pessoal? Foi uma coincidência. Então a mediana ficou igual à moda. Entenderam como é a mediana? Escreve em ordem crescente e pega o do meio. Agora vamos para o último coisa aqui. Calma que ainda tem um exemplo aqui que eu vou fazer na próxima, para vocês entenderem melhor. Agora a média, para terminar. Achei a moda, de novo, a moda é o que tem mais. A mediana, eu escrevo em ordem crescente e pego do meio. E a média? A média, eu somar todos esses números e dividir pelo número de números. Como assim? A idade, eu pego todas as idades que estão escritas lá. Eu pego, vou pegar esses aqui, já está escrito aqui na minha frente, né? Ó, 16 mais 16 mais 17 mais 18 mais 20 mais 20 mais 20, certo? Mais 22 mais 24. Então a média, o que é a média? Média, M, é igual à soma de todos os números dividido pelo número de números. Quantos números tem aqui? São 9. Então, se eu somo todos os 9 números e divido por 9. Então, a média vai ser igual a... Se você somar 16 mais 17 mais 18 mais 20 mais 20 mais 22 mais 24, isso aqui vai dar 173 dividido por 9. Você faz a continha, certo? Essa divisão aqui vai dar uma dízima periódica, 19,2
2, 2, 3 pontinhos, certo? Ou você pode escrever a dízima periódica assim, ou 19,2 e um tracinho aqui, ó. Esse tracinho significa que é o 2 que está se repetindo, certo? Então é 19,22222 que eu vou escrever aqui, ó. Então a média foi quanto? A média das idades foi 19,222, 3 pontinhos aqui para dizer que é uma dízima periódica. Ok, pessoal. Agora vamos fazer esse exemplo 2 aqui, para ficar bem consolidado na nossa mente. Lembra? A moda. A moda é o número que mais aparece. Olha, vamos perceber aqui, ó, nessa sequência aqui, ó. Quem é a moda nessa sequência? É o número que mais aparece, ó. O 8 aparece 2 vezes. Eita, um problema aqui, ó. Será que é um problema isso, ó? O 12 também aparece 2 vezes. Então, qual é a moda? Se aqui tem 8 e 8, 12 e 12. A moda é o número que mais aparece. Se apareceu 8 2 vezes e o 12 2 vezes, é porque tem 2 modas, certo? Então, 8 e o 12 são as modas. Tem 2 modas nessa sequência, ok, pessoal? Nesses números aqui. Agora, a mediana, lembra que eu disse? A mediana é o número que está no meio. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Então, vamos ver qual é o número que está no meio. Lembra que tem que escrever em ordem crescente? Então, vou escrever aqui, ó. 4 é o menor número de todos. Depois vem quem? O 7 é o segundo menor número. Depois vem o 8 e o 8, né? Depois do 8 vem quem? O maior número é o 12. E depois vem outro 12. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 números que estavam aqui eu reescrevi. Problema. Quando a quantidade de números for par, eu não vou ter o do meio, bem no meio. Você pode prestar atenção nisso. Na outra questão tinham 9 números. 9 é ímpar. Então consegui perceber quem era o do meio. Nessa daqui não tem o do meio, ó. Porque se eu dividir aqui, ó, vai ter 3 números para cá, 3 números para cá. Então, quando a quantidade de números é par, desse aqui, ó, quantidade de números aqui é par, no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ter 2 números no meio, ó. Quem são esses 2 números que estão no meio? O 8. Então, a mediana dessa sequência é você somar 8 mais 8 e dividir por 2. 8 mais 8 é 16. 16 sobre 2. 16 dividido por 2 dá 8. Então a mediana aqui é 8. Então entenderam isso aí, né? Se a sequência for par, terá 2 números no meio. Não é isso? Então você soma os 2 e divide por 2. E para terminar, a média. A média, que a gente já viu, é somar todos os números e dividir pela quantidade de números. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou somar 8 mais 12 mais 4 mais 7 mais 12 mais 8, né? A média vai ser igual a 8 mais 12 mais 4 mais 7 mais 12 mais 8, que são todos aqueles números que estão lá em cima. Tudo isso dividido por 6. Por que por 6? Porque são 6 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somo todos e divido por 6. Então, média vai ser igual a soma de todos esses números vai dar 51 sobre 6. 51 dividido por 6 vai dar 8,5. Então, a média, né? A média desses números é igual a 8,5. Ok, pessoal. Entenderam como é que a gente acha média, moda e mediana? Assista a aula 2. A aula 2 sobre esse assunto é uma questão um pouquinho mais difícil. Até uma próxima. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Obrigado.